A paz do Senhor Jesus, Olá, irmãos, tudo bom? Bom dia! Que bom, né? Saudade de todos vocês, que Deus abençoe vocês, né? Hoje nós vamos fazer a aula número 15, né? A viagem para Roma, né? Quando Paulo vai para Roma como prisioneiro. Vamos começar o nosso culto de escola dominical com uma oração. Baixa a sua cabeça aí onde você está, ou feche os seus olhinhos, deixa Deus abençoar a sua vida. Senhor, nesta manhã nós entramos em Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a todas as nossas crianças, seus pais, seus avós, seus cuidadores, seus responsáveis, Deus. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós, abra nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra. Que hoje seja um dia abençoado em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe a igreja, os pastores, a direção desse trabalho, para que tudo passe e seja novamente nossas aulas voltem ao normal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eita! Vamos lá, tia Kátia, manda fogo daí. A viagem de Paulo para Roma, nossa aula número 15. Essa viagem, ela se inicia, ela tem uma pincelada no finalzinho da última aula, que foi dada pelo tio Felipe e pela tia Jennifer. O último item é onde fala que Paulo foi preso em Jerusalém, e aí ele, nesse momento, ele apelou para que ele fosse julgado por César em Roma, tanto pela sua origem, né, pela sua descendência, quanto também por conta de uma promessa que Deus fez a ele. Deus fez a promessa dizendo que levaria ele até Roma para que ele falasse da palavra de Deus lá também. Então, diante de tudo isso, Paulo pediu para que ele fosse julgado lá em Roma. E aí começou a viagem até lá. Nossa lição vai ser no livro de Atos 27 28. E o 28, tá? Então a gente vai ler o capítulo inteiro, se você for estudar a história na Bíblia, tá? Como nós vamos acompanhar a revista, vai ser um pouco mais resumido. Sim. Tá bom? Mas é em Atos 27 e Atos 28, beleza? A narração dessa lição, ela nos coloca dentro da viagem, tá? Então, não estranhe, assim, mais ou menos como estiver sendo falado, mas sintam-se dentro do navio, andando lá com ele, para vocês sentirem como é que foi mais ou menos essa viagem, tá? Então, depois de conversar com várias autoridades, Paulo pediu que fosse levado até César, em Roma, pois sabia que Deus tinha um propósito para ele ali. As pessoas de Roma também precisavam ouvir a mensagem da salvação. Paulo e alguns outros presos foram entregues a Júlio, oficial romano. Júlio tratava Paulo bem e o deixava ver seus amigos. Partimos para Roma. Saímos de Sidom a bordo de um navio. Passamos ao norte da ilha de Creta e fomos até Mirra, onde trocamos de navio. Estava difícil a navegação. Era inverno, o vento estava contra nós e o jeito foi ficar ali no litoral da ilha de Creta, até que chegamos a Bons Portos, lugar ao sul da ilha. Paulo queria que ficássemos ali até o tempo melhorar, mas não deram ouvidos e mesmo assim continuaram a viagem. Percebeu? Na lição anterior, ela conta a história de que Paulo foi preso, né? Ele foi julgado pela guarda da região onde foi preso, mas Paulo ele era um soldado muito respeitado, né? Pela história de soldado que ele teve. E então ele conhecia as pessoas influentes da cidade, ele conversava com os príncipes, com os reis, com os generais. Então ele pediu ao rei da época, ao príncipe da época, né, que desse autorização para que ele fosse julgado na onde ele nasceu, no povo dele. E coincidentemente, ou jesuicidência,
né? Deus falou para Paulo que tinha uma obra em Roma para fazer através da vida dele. Deus queria levar a salvação para o povo romano também, levar a palavra de Cristo para o povo romano também. E nesse período que ele foi preso, olha só, às vezes você acha que ser crente é fácil, né? E não é. Olha como a vida dele sucedeu. Ele estava fazendo o quê? Falando de Jesus, pregando Jesus para as pessoas, salvação. As pessoas o perseguiam, apedrejaram ele fugiu. Quantas situações de morte Pedro escapou, né? Até ser preso aqui. E nesse período que ele estava ali sendo transladado para Roma, a história conta que era um período de inverno, ou seja, ele tinha que fazer uma viagem longa num barco lotado de gente no frio. E a história diz que ele falou assim, olha, o tempo não tá bom, ele é uma pessoa respeitada, lembre-se disso. Ele falou, o tempo não tá bom, não tá legal pra gente viajar, é melhor a gente esperar. Esperaram? Não. Quiseram ir de qualquer jeito. E entrou todo mundo naquele barco. E quando foram, entraram numa situação terrível, porque o vento era contrário, o mar estava contrário. Continua, tia Kátia. Dias depois, né, do início da viagem, passamos por um tufão que jogava o navio de um lado para o outro. Um grande vendaval no mar, tá? Tufão, um grande vendaval no mar. Mas um anjo confortou Paulo. Ele ficou confiante porque sabia que Deus nos faria chegar em Roma. Então, nesse momento, Deus disse a ele que nenhum daqueles que estavam no navio com ele iria se perder, né? Iria morrer no trajeto. No trajeto, né? O barco não ia afundar. E se afundasse... todos seriam salvos. Vamos continuar. O navio, então, encalhou. Éramos 276 pessoas e os soldados combinaram de quê? Sei lá. Vamos lá. Tia Kátia tá rindo, olhando pra minha cara. Vai lá. Dessas 276 pessoas, tinham soldados, tripulantes do barco, prisioneiros e algumas pessoas que deviam estar aproveitando o barco, né? A viagem. Conta a história que veio esse tufão e eles estavam costeando as margens por medo de estar no meio do mar, eles estavam costeando, passando pelas beiradas, né? Que nem os navios de cruzeiro faz, vai pelas beiradinhas, perto da praia. E estava muito forte. E com medo de morrer, né? Deus mandou um anjo ali para confortar ele. Fica tranquilo, porque Deus tem uma promessa na sua vida e aqui você não vai morrer. E se você não morrer aqui, ninguém vai morrer também. Muito bem. Porque a bênção está sobre você. Então, é importante de quando você vai fazer uma obra missionária, quer seja preso, quer seja livre, é estar debaixo do quê? Da autoridade de Deus, da vontade de Deus. Porque ele foi mediante a vontade de Deus. Não, ele tinha ficado preso lá onde ele estava mesmo, em Jerusalém. Mas ele foi mediante a vontade de Deus. Então, Deus se responsabilizaria pela vida dele. E aí, 276 pessoas, lá entre eles prisioneiros, os guardas tiveram uma ideia genial para que os prisioneiros não fugissem. Qual que foi? Filho, quando o povo percebeu que o barco estava prestes a afundar, que não tinha mais o que fazer, pensou assim, se o barco afundar, os presos vão fugir. E para a gente não ser punido pela fuga dos presos, eles pensaram o seguinte, vamos matar todos os prisioneiros. Quando fala todos os prisioneiros, incluía quem, tia Kátia? Paulo, né? Incluía Paulo. Mas quem estava prometendo que Paulo deveria ir? Deus. E se Deus mandou, Deus ia guardar. Amém. No momento que eles pensaram isso, eles comentaram com seus oficiais responsáveis. Os oficiais responsáveis falaram o quê? Não. Paulo está aqui. Ninguém vai tocar em Paulo. Paulo não vai tocar nele. E quando não deixou tocar em Paulo, eles pensaram, é melhor a gente não matar mais ninguém. Porque senão vão contar a nossa história aqui, o que foi feito. Mediante a isso, o barco começou o quê, tia Kátia? O barco começou a se desintegrar ali no meio da tempestade, das rochas, etc. Então eles tomaram a atitude de os que soubessem nadar seriam os primeiros a pular e já se dirigir para a ilha de Malta, que foi a ilha mais próxima ali, e os outros ficariam agarrados, né, aos pedaços do navio e com a maré chegariam até a O capitão perguntou, quem sabe nadar? Eu, então pula. Vai nadando. Quem não sabe nadar? Eu. Fica aqui. Quando o barco quebrar tudinho, você pega um pedaço do barco, gruda e vai boiando. Fechou? Foi assim.
Olha a situação que eles passaram. Eles chegando lá na ilha de Malta, eles foram recebidos pelos habitantes da ilha, né? Que foram muito bem recebidos, né? A Bíblia relata isso, que eles foram muito bem recebidos. E aí eles providenciaram uma fogueira para o pessoal se aquecer. Estavam todo mundo molhado, era inverno, né? Olha, devia estar muito frio, era de noite. Sim. E aí eles fizeram a fogueira. E aí começaram a juntar a madeira, lá os gravetos e tal. E nesse momento uma cobra apareceu. Olha que situação triste, né? Você acabou de escapar de um naufrágio. Tá molhado, preparando um fogo para se aquecer. Todo mundo está assustado. Quem resgatou você está assustado por ver vocês assustados, Sim. Com medo, grato por você estar vivo. E quando conta a história que Paulo pegou as lenhas ali, né, para fazer o fogo, para ajudar no fogo que as pessoas estavam fazendo, ele se aproximou para pegar uma lenha. No que ele pegou uma lenha, uma víbora, uma cobra venenosa, mordeu a mão dele e grudou na mão dele. E ele sacudiu, e aquela cobra caiu no fogo. E todo mundo daquela ilha, os moradores da ilha, vendo aquilo, falou: esse homem é amaldiçoado. Ele acabou de escapar da morte no mar, pelo naufrágio, veio para a ilha para morrer. Mordido por uma cobra. Provavelmente esse homem é um assassino. Ele tem uma culpa muito grande espiritual, que ele tem que morrer. E todo mundo ficou ali olhando para Paulo, ali esperando ele morrer. Ele não morreu. Não. Aí fala, não, pode ser que ele não tenha morrido agora, mas daqui a pouquinho ele vai morrer. Ele vai começar a inchar e vai morrer. E conta a história que ele não inchou e não morreu. Né? O que nós aprendemos com isso? Que Deus, quando está na sua vida, o diabo não tem poder para tocar em você. O sangue de Jesus te guarda, o sangue de Jesus te protege. Ele protege a sua vida, protege a vida da tua família, em nome de Jesus. Tenha certeza de uma coisa: se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, confiar em Deus, você vai estar protegido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, finalmente, chegamos em Roma, depois disso. Finalmente chegamos em Roma, encontramos os irmãos e nos alegramos. Em Roma, Paulo ficou preso numa casa com um soldado sempre ao seu lado. Ele passou tempo sem poder viajar, mas pregou o evangelho a todos que o visitaram. E olha escreveu... Só. Todos que o visitaram. Quantos presos você acha que tem visita nesse tempo, gente? Pode vir visitar. E Paulo continuava pregando numa casa. Numa prisão domiciliar. Quantos presos ficam presos dessa forma, com esse conforto? Era o respeito que a fama de Paulo deu a ele. Sim. Antigamente, lembra, ele perseguia os crentes, matava os crentes em nome de Roma. Agora ele está sendo preso porque fala de Jesus. Porque fala de Jesus. Né? Mas ele está sendo muito bem tratado. E aí, nesse tempo de confinamento lá que Paulo passou, ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Né? Cartas maravilhosas. Eu particularmente amo muito Filemon, gosto muito, muito, muito de Efésios. Então Deus usou esse período, né, de Paulo na prisão para que os ensinos chegassem até nós pelas cartas, né? Veja como Deus conduziu a vida de Paulo para que nós também conhecêssemos a salvação que existe em Jesus. Então, em algum momento você pode pensar, mas tá tudo errado, né? Teve chuva, tufão, inverno, naufrágio, cobra, nossa, mas em tudo aquilo a mão de Deus estava guardando, Se fosse né? um crente dos dias de hoje, eu falo assim, Deus não tá comigo. Deus não me ama, por quê? Porque tá chovendo, tá frio, afundou o barco, eu vou morrer, Deus não me ama. Muito pelo contrário, a fé dele era tão grande que passando por todas essas lutas, ele continuou falando de Deus. E nesse momento de luta que ele passou, que ele ficou preso ali, Deus usou a vida dele tão fortemente que nós somos impactados. Chegou até nós. Nós somos impactados. Amém. Esses livros que ele escreveu aqui, 1, 2, 3, 4, 5 livros aqui que ele escreveu. 5? 4. Esses 4 livros que foi citado, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, salva muitas pessoas, exemplos de fé, histórias impactantes da palavra de Deus, como Jesus agiu, como Jesus age em nossas vidas, né? E isso é importante, saber que Deus usou uma pessoa para nos abençoar, e eu saber que estou sendo abençoado por alguém que perseverou na fé é fundamental. Amém. Por isso que a gente sempre ensina as crianças que é importante confiar em Deus.
Tenha certeza de que Deus está com você, de que quando você ora, Deus escuta, de que Deus usa a sua vida. Por isso que nós, quando estamos na sala, nós sempre falamos para vocês, fale para o seu coleguinha o como Jesus ama ele, fala na sua escola, fala na casa do seu tio que não é crente, fala para as pessoas que você conhece, que não conhecem Jesus, que Jesus ama, porque Deus, ele não só usou a vida de Paulo, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a vida da tia Kátia, Amém. Deus quer usar a nossa vida. Às vezes você fala assim, mas eu não sei se sou usado por Deus. Tenha certeza de uma coisa, Amém. Deus vai te usar. Glória a Deus. E Deus quer te usar. E Deus te usa. Sabe? Quando você lê a palavra do Senhor, quando você pega a sua Bíblia e você lê, é importantíssimo você ler a palavra do Senhor Jesus, você conhecer a história do Senhor Jesus Cristo. Se você disser que ama Deus, você precisa conhecer Deus dessa palavra. Não é o que eu te conto pelo que eu acho, eu tenho que te contar pelo que está aqui. É o Deus que está aqui dentro dessa Bíblia, falando aqui, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua família, que vai salvar seus pais, sua mãe, seu avô, sua tia, se eles não forem cristãos. Você crê nisso? Eu creio. Você crê, tia Kátia? Existem pessoas que eu quero que sejam salvas. E elas não serão salvas porque eu sou bonito, porque eu estou ficando careca, ou por qualquer outra coisa. Elas serão salvas pela palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Vai, tia. Amém, essa é a nossa aula de hoje. É isso, crianças. Nós não vamos botar desafio para vocês essa semana, não vamos postar nenhuma questão para vocês essas semanas. Nós só queríamos dizer para vocês que nós amamos vocês, estamos morrendo de saudade de vocês. Né, tia Kátia? É verdade. Não vemos o momento de nos encontrar. Vamos pedir a Deus para que esse momento de dificuldade que o mundo está passando passe logo. Quando você for orar, ore para Deus abençoar a nossa nação, abençoar o nosso estado, abençoar a nossa cidade e abençoar todos os países, para que Deus derrame o seu sangue sobre essa terra, com cura, com libertação, com transformação. Né? Nós precisamos que Deus derrame a sua graça sobre nós, que nos fortaleça espiritualmente, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança. E se algo nos acontecer, nós temos que ter a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tia Kátia vai fazer uma oração, Amém. agradecendo por este momento. Mais uma vez aí, manda fogo, tia Kátia. Deus amado, Deus querido, te louvamos, ó Deus, e agradecemos por estes momentos preciosos em Tua presença, em que pudemos aprender um pouco mais sobre a vida do grande missionário Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que o Senhor coloque em nós essa ousadia, esse espírito impetuoso, Senhor, que nos faça, Senhor, continuar a escrever o livro de Atos nos dias de hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, tirar os empecilhos, aquilo que tem nos impedido de falar, Senhor. Às vezes são coisas pessoais que tem feito com que a Tua palavra não saia de nós da maneira como o Senhor quer. Mas em nome de Jesus eu declaro quebrado, Senhor, todo empecilho, todo impedimento, Senhor. Que o Senhor coloque em nós um espírito ousado, um renovo, Senhor, que nós tenhamos, Pai, toda a coragem de falar para todo aquele que precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Deixa eu desligar esse trem. Não desligou.